Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Gente, estamos aqui tentando e vamos conseguir, né, dar continuidade à disciplina de folclore brasileiro, né, eletiva. E hoje, na aula passada, nós fizemos uma série de discussões, vários conceitos e até leis, né, que embasam a questão da cultura no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre cultura popular, né, que é um tema muito caro para nós e central na questão do que a gente tem que discutir e do que é sobre o que a gente está falando especificamente, né? Isso aqui. Pronto. O que é cultura popular, né? Essa é a primeira pergunta, porque a gente às vezes fala muito cultura popular, cultura popular, cultura popular, mas e o que é de fato, né? E, primeiro de tudo, né, o folclore aqui, ele está como sinônimo de cultura popular. Ele é um conceito aproximado, né? E a cultura popular é a representação de um conjunto de saberes determinados pela interação dos indivíduos, né? Ou seja, a cultura, o que é cultura, né? Cultura é tudo aquilo, como a gente viu na aula passada, cultura é tudo aquilo que a interação humana, a produção humana, né? Tudo que o ser humano produz, o ser humano pensa, o ser humano faz, é cultura, né? Nós somos seres culturais, nós somos seres que produzimos cultura, né? Todos nós. E por que, né, esse termo popular? Bem, porque aí você vai ter uma diferenciação, né? Porque não há uma só cultura. A partir de certo momento, né, nós criamos vários tipos de cultura, várias culturas, né? E a cultura popular seria uma dessas culturas, né? E é muito importante a gente entender o local que foi colocada esse termo cultura popular. Bem, e a cultura popular, ela é feita pelo povo, ou seja, ela é uma interação espontânea, orgânica por quê? Porque é pelas pessoas, e ela, diferentemente de outras culturas, ela é produzida espontaneamente, ou seja, ela age, ela se produz a partir da interação entre todos, né? Bem, e aí ela reúne elementos e tradições culturais que estão associadas à linguagem popular e oral, representam a herança cultural e social de um povo, né? Então, a cultura popular, ela está, como se diz, na base. Ela está no povo, ela está nas ações do cotidiano, na maneira que as pessoas, elas produzem significados em comum, né? Então, por exemplo, quando você tem uma lenda, quando você tem um saber, por exemplo, a medicina popular, né? Tudo isso nada mais é do que cultura, né? É uma cultura produzida pelo povo, é um saber do povo, né? Das pessoas comuns, das pessoas em comum, né? Perdão, e ele vai passando de geração em geração, ele vai se tornando uma tradição, né? Então, isso tudo faz parte da cultura popular. A dança, as danças populares, a medicina popular, as lendas, as parlendas, tudo, né? Então, trata-se, portanto, de um conjunto de fatores que compõem uma sociedade, como, por exemplo, os saberes, as crenças, os costumes e as tradições de determinado povo, né? Então, religião também é cultural, né? Faz parte de uma cultura, a cultura de um povo, né? Então, você tem as religiões de matrizes africanas, a religião católica apostólica romana, as religiões politeístas, e isso são aspectos culturais, né? E fazem parte da cultura popular. Bem, e aí nós vamos para o segundo ponto, que é muito importante, que é a cultura popular e a cultura erudita, né? E, então a gente pensa, por que cultura popular? Porque em determinado momento, né, foi se dito, existe uma outra cultura, e essa cultura seria uma cultura erudita. E aí nós estamos aqui pensando não em sociedade, né? A cultura popular, então, ela ficou reservada, ela ficou alijada ao quê? Ao povo,
as pessoas que não tinham um estudo, que não tinham cultura, que não tinham essa cultura que se diz, né, cultura erudita, aquela cultura superior, né? E aí nós vamos ter essas diferenças. Então, a cultura popular, ela é espontânea, ela é orgânica e ela é ativa. Ela está sendo feita a todo momento, né? E a cultura erudita, ela é um produto de distinção social, ou seja, a partir de um certo momento, as pessoas mais ricas, né, as aristocracias, elas falaram, não, eu não posso me misturar com essas pessoas. O que eu produzo, a minha cultura é diferente. Então, a cultura erudita, ela se tornou uma maneira de você se distinguir socialmente. Então, imitar a cultura erudita, ser da cultura erudita, era uma maneira de dizer, não sou do povo, né? Sou superior a isso. E a cultura erudita, ela vem nesse sentido. Ela é elitizada, ela demanda estudos, ou seja, não é qualquer um que pode performar ou pode ser da cultura erudita, fazer parte da cultura erudita, porque a cultura erudita, ela exige estudo. Então, não, você tem que ser, né, um doutor, você tem que ser alguém de uma universidade, né? Você precisa ser alguém chancelado, né? Você tem que ter validade. Então, a cultura erudita, ela tem essa função principal de distinção social. E ela está principalmente aqui associada a museus, bibliotecas, teatros, centros culturais, apresentações de música clássica e ópera, né? E isso são movimentos da sociedade. A sociedade, ela vai se diferenciar, né? O que é o erudito, o que é o chique, né? O que é a alta sociedade e a baixa sociedade. A gente pensar que hoje nós podemos não ter mais a aristocracia, por exemplo, da alta sociedade do século XVIII, né? Que são aquelas roupas imensas, ou os bailes, né, ou grandes concertos de ópera. Não temos muito mais isso, né, hoje em dia. Mas hoje nós temos outros elementos de distinção social e de elementos da cultura erudita, né? E esses elementos, essas maneiras de distinção social, né, que fazem parte dessa cultura, da cultura erudita, da distinção social, né? Então, hoje nós temos museus, né, por exemplo, o museu que pegou fogo, né, no Rio de Janeiro. Ele era um grande museu, né, inaugurado na época do Império, que tinha como função mostrar toda a inteligência e erudição do Brasil, né? Então, é um museu. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Que acaba que esses equipamentos, os teatros municipais, eles eram locais de encontro das grandes burguesias, né? Das grandes aristocracias brasileiras ou europeias, do mundo, né? Então, são elementos de distinção social. E a cultura popular, vira a cultura que é do povo, né? Que é das pessoas que não têm a qualificação, né? Então, você tem essas duas diferenças. E aí é um primeiro questionamento, né? Existe uma cultura superior? Hoje, por exemplo, quando a gente pensa, funk não é música, né? Isso não é música, música é isso, né? Ou seja, ao tempo todo existe uma tentativa de distinção social, de que existe uma cultura superior e uma cultura inferior, e que o povo é essa cultura inferior, que nós somos a cultura inferior, né? E é um questionamento que nós temos que fazer na vida e nessa disciplina. Existe uma cultura superior? Existe uma cultura melhor do que a outra, né? Por exemplo, quando a gente pensa nos indígenas e no nosso modo de vida, muitas vezes a gente pensa, mas esse povo não trabalha, esse povo não quer saber de nada, esse povo é burro, né? E porque às vezes a gente pensa isso, a gente reproduz isso, muita gente reproduz isso, porque foi colocado que existe uma cultura superior, uma cultura a ser seguida, uma cultura hegemônica, ou seja, uma cultura que é a certa, né? E que ela deve ser seguida por todos, e uma cultura inferior, né?
Então, nós temos sempre que pensar, existe uma cultura superior? E o folclore, né? E a cultura popular? Ela está onde? Ela é uma cultura inferior? O folclore é inferior? Será que os nossos costumes, as nossas lendas, as nossas expressões artísticas populares, será se nós, enquanto pessoas que estamos ali convivendo ativamente, reproduzindo isso, somos inferiores, né? Será que existe realmente uma cultura superior, uma cultura maior? Isso é muito perigoso, é muito perigoso a gente pensar que existe, ou por quê? Porque quando você diz que existe uma cultura superior, ou que existe algo superior, o que é o inferior ele fica deslegitimado, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso. E se ele é inferior, se ele é pior, eu elimino, né? Então será se eu devo eliminar se existe algo superior, né? É o primeiro questionamento. E um outro ponto para nós pensarmos nesse debate são os locais de cultura e os locais de resistência. Por que locais de cultura? Porque, como eu tinha dito há pouco, né, como eu disse há pouco, os locais de cultura, da cultura erudita, são os museus, as universidades. Né? As universidades eles se tornam também esses locais da elite, né? Da elite cultural, da elite intelectual. As bibliotecas, os centros culturais, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que são locais em que a cultura ela deve ser cultivada, né? Esses locais de cultura ela deve ser cultivada. E que cultura é essa? Que cultura deve ser cultivada lá? Né? Então, quais são os locais da cultura? Né? E por que esses locais da cultura nós temos que pensá-los para não torná-los, às vezes, e por que eles têm que ser da elite, né? Porque os locais de cultura são da elite. E os locais de resistência, porque hoje, né, enquanto sim, nós temos, por exemplo, no Ceará, o Museu do Ceará, que é um museu que ele tem uma proposta de guardar e de dar uma perspectiva histórica sobre a história do Ceará. Uma perspectiva histórica essa que parte, originalmente parte de preservar, de inventariar essa história, essa memória, né? E de cultivar essa alta cultura, a cultura dos grandes, né? Mas hoje nós temos também museus indígenas, museus museus de comunidades agrícolas. Nós temos hoje centros culturais populares. Nós temos hoje uma reivindicação dos movimentos populares dentro das universidades, dentro dos locais de cultura, né? Então, pensar que os locais de cultura também são locais de resistência e que se o museu, se a biblioteca, existem muitas bibliotecas populares hoje em dia, aqui na região do Ceará existem muitos, né, locais de leitura, né, principalmente nos centros de Fortaleza, na periferia de Fortaleza tem muitas. E pensar que se esses locais originalmente eles são pensados como locais da elite, hoje nós temos museus populares, bibliotecas populares, arquivos populares, nós temos um movimento popular dentro um movimento popular dentro desses locais, que a priori são locais da cultura erudita, né? E que eles se tornam, sim, locais de resistência. Então, vamos pensar sobre isso também, né? Locais de cultura, locais de resistência, quais são esses locais da cultura erudita, quais são os locais quais são os locais de resistência, de cultura popular, né? E um terceiro ponto, para a gente, né, já ir finalizando um pouco da nossa reflexão, é a cultura de massa, né? Porque o que é a cultura de massa? A cultura de massa, né, ela corresponde àquela realizada pela indústria cultural e vinculada nos meios de comunicação de massa. Ou seja, é a cultura em tempos da industrialização. Nós somos uma sociedade industrial, pós-industrial, uma sociedade que vive sobre o discurso da indústria, o discurso do fazer muito, né? E a cultura de massa, ela vem
no aspecto da industrialização da cultura. Ou seja, uma indústria cultural é um termo, né, criado no século XX pela Escola de Frankfurt. É interessante, inclusive, quem se interessar mais, pesquisar a Escola de Frankfurt. É um movimento da filosofia alemã, principalmente, nos anos 1940, 1900, século XX, início do século XX até meados do século XX, que pensa sobre como a cultura hoje ela é industrializada, ela entra nesse sistema capitalista que nós vivemos e como ela é utilizada para planificar a percepção sobre cultura e a produção cultural, né? Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, aqui um hit de verão. Sempre nós temos um hit de verão, né? Quando está para outubro, novembro, surge uma música super viciante, super dançante, com um refrão super fácil, e que ela é vinculada em todos os meios de comunicação, né? Todos os meios de comunicação, e até o carnaval, e nós dançamos e cantamos e ouvimos freneticamente. Quando acaba ali o carnaval, parece que nós nunca mais escutamos aquela música, né? Parece que ela some, ou seja, ela é um produto cultural. Então, a cultura de massa, ela é a cultura feita para todo mundo. Ela é a cultura feitamente para as massas, né? Então, para ela ser consumida, e a cultura ela se transforma num produto cultural. Produto cultural. Então, a cultura aqui, ela não é uma maneira necessariamente de distinção social ou uma maneira de formação espontânea, né? De interação entre os seres humanos. Não. Ela é um produto, ela é vista para gerar lucro, para ser consumida até chegar ao limite e pronto, e ser descartada, né? Então, esses filósofos, essas pessoas, elas pensam que a indústria cultural, a cultura de massa, ela pode ser, por um lado, positiva, porque você atinge muitas pessoas, então, dependendo do que o vínculo, daquilo que você está vinculando, ela pode ser positiva, mas também pode ser negativa, porque você se vê como uma maneira de destruir a formação, essa produção cultural espontânea, né? Que nós somos seres da própria produção, de produzimos cultura, de produção cultural incessante. Em que a cultura de massa, ela vem para transformar a cultura num produto artificial, superficial, e que só serve para gerar lucro, e não pensamento, reflexão, ou talvez não seja a melhor palavra, mas uma evolução, né, de como nós, seres humanos, estamos nos civilizando, né? Porque a cultura, ela está diretamente ligada à civilização, à forma de como nós interagimos um com o outro. E a cultura de massa ela destruiria isso, transformando a cultura num grande produto, uma grande forma de fazer dinheiro, e apenas isso, né? E, né, uma reflexão seria: assim, na cultura de massa, os produtos culturais e artísticos são mercantilizados, ou seja, viram do mercado. E diferentemente do que acontece na cultura popular, que surge da interação do povo, não é imposta pela indústria cultural, né? Ou seja, a diferença entre a cultura de massa e a cultura popular, por exemplo, porque a música que a artista de funk lá, não sei o que, lançou, ela não vai ser classificada em cultura popular, apesar de ser um produto da cultura do povo, né? A gente também tem que pensar nisso. Por quê? Porque ela foi feita para vender. Ela foi feita para ser comercializada, foi feita para gerar lucro. Ela não é a indústria cultural, a cultura popular,
ela, quando ela acontece, ela não está ali necessariamente para gerar um lucro, para gerar um mega investimento, para ser consumido por todo mundo e para ser consumido por todo mundo como, de fato, um produto que você paga para isso, ou para ser divulgado em todas as mídias, e, enfim. Então, existe uma diferença entre a cultura popular e a cultura de massa. A cultura de massa está ligada à indústria, ela está ligada à produção massificada disso. A cultura popular não. Ela é espontânea, ela é orgânica e ela é ativa. Né? Ela é ativa porque você produz e você recebe. A indústria cultural não, você só recebe. Né? Você não está ali necessariamente produzindo você não está produzindo cultura, você está recebendo cultura passivamente. Né? Então, a indústria cultural, ela transforma a cultura numa experiência pacífica, né? Passiva. Né? Então, às vezes, a gente tem que fazer essas duas diferenças, porque uma coisa é cultura de massa, isso é produzido pelo povo, e a outra é cultura popular, né? Pode ser produzido pelo povo. Às vezes, essa música foi feita pelas pessoas, a cantora é da favela e é cultura popular, não necessariamente, né? Porque você tem que observar isso. De para quê, por quem, como é essa experiência, né? Não que, por exemplo, sei lá, certos ritmos musicais não sejam da cultura popular, são. Mas às vezes da maneira como eles são transformados, da maneira como eles são divulgados e produzidos, eles se descaracterizam, né? E um outro ponto para a gente pensar é quando o folclórico ele vai para a grande mídia, né? Por exemplo, quando você tem as festas juninas. As festas juninas elas são massivamente exibidas pela grande mídia. A grande mídia recebe, né? E que o folclore ele está na mídia, ele tá na indústria, ele está ele está em todos os locais, né? E aí a gente tem que pensar justamente nesse processo de industrialização, de massificação do folclore, né? Até que ponto isso é um ponto positivo de você estar divulgando, de você estar disseminando folclore e cultura popular alçando grandes voos. Isso é interessante, né? Porque a gente não pode pensar que cultura popular tem que ser pequeno, tem que ser pouca coisa, ela tem que ser valorizada, essa é uma maneira de valorizar também, mas até que outro momento que chega um momento que a gente tem que pensar que quando é que a grande mídia ela pega o que é folclórico, essa coisa que é espontânea e transforma num produto para a gente vender, né? Um produto de exportação, né? Porque às vezes a gente tem que pensar, o samba é da cultura popular, o samba faz parte do Brasil, né? É da nossa formação, mas também existe um outro lado do samba, que é a maneira como a indústria, ou a maneira como a indústria cultural vende o samba lá para fora, né? Quando a gente pensa as festas juninas, como é que elas são vendidas lá para fora, né? Como é que viram produtos exóticos, produtos estranhos, e às vezes essa maneira que a grande mídia ou que a indústria, no modo geral, faz, ela transforma esse produto, que é o produto orgânico, espontâneo, ativo, né, da cultura popular, que faz parte do nosso traço de civilização, num produto de indústria, produto cultural, passivo, e que nós precisamos refletir sobre isso, né? Sobre até que ponto essa relação entre o que é folclórico e o que é o industrial, eles se entrelaçam e até que ponto isso é positivo e até que ponto ele se transforma numa maneira de comercializar aquilo que deveria ser, aquilo que é espontâneo, né? Que é nosso, de fato. Bem, essa aqui foram as reflexões, né, de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem com os colegas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, falem comigo. Pelo Google Classroom, né, eu vou passar uma atividade para a gente, dentro dessas nossas reflexões de hoje,
e uma atividade para a gente pensar a questão da cultura popular, certo? E obrigado, é isso, se cuidem e se protejam. Até mais, gente.